Olá, estamos iniciando mais um programa Fora da Curva e o meu convidado de hoje é o Jupiara João Menezes, um empresário proveniente da região de Santarém, uma cidade no estado do Pará, do Brasil. E hoje nós vamos ter a satisfação de poder ouvir um pouco mais daquilo que ele tem como de melhor na sua trajetória, desde que ele saiu da sua terra natal até o momento que ele chegou na capital do estado do Pará, que é Belém, e a partir dali, muito cedo, após se formar na profissão de educador físico, resolveu abandonar tudo para começar um negócio totalmente inovador naquela época. E hoje ele vai nos contar um pouquinho mais de como foi todo esse processo do seu progresso, desde o momento em que ele decidiu sair da área profissional onde ele havia se formado para então começar uma nova carreira. E daí por diante, certamente a vida dele nunca mais foi a mesma. Por isso, Jupiara, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado. Por favor, João Jupiara, se apresente para todos nós aqui, traga para nós aquilo que você tem de mais atual dentro do seu case e, por favor, se puder, conte-nos um pouquinho da sua trajetória, desde o momento que você chegou na capital até o contexto atual, para que nós possamos entender melhor como foi a tua vida de lá para cá. Existe um momento que foi um divisor de águas, foi quando eu me formei. Quando eu me formei em educação física, eu sempre tive muitos sonhos, né? Meu pai, catador de pimenta, minha mãe fazia chopp, no Pará a gente chama de chopp, geladinho, fazia bolo para vender e aquilo ali para ajudar em casa. Mas ali eu sonhava com ter carros, eu sonhava em viajar. Quando a gente chegou na capital, que eu fui ver televisão pela primeira vez, e eu conheci o mundo encantado da Disney. Cara, eu via aqueles programas, eu queria visitar a Disney, eu queria ter carro. Eu tinha os sonhos que a maioria dos jovens tem. E quando eu me formei, lembro depois de uma pelada de futebol, estava conversando depois do jogo, e eu sempre falava dos meus sonhos para as pessoas, eu era muito ingênuo. Eu sou popular sanguíneo, né? Quem entende sobre personalidade vai saber o que eu estou falando. Eu sou popular sanguíneo. E eu falava do meu sonho para as pessoas, e um amigo meu falou assim, cara, ele fez uma pergunta que foi fatal. Ele disse, tu conheces algum professor de educação física que tem 15, 20 anos na tua frente, que tem tudo isso que tu fala que tu vai ter? Aí eu fiquei olhando, na época eu não conhecia nenhum, disse, não conheço. Ele disse, cara, tu tem duas alternativas. Ou tu muda teu veículo, ou tu diminui teus sonhos. Aquilo ali foi fatal para mim. Foi quando eu decidi que eu iria empreender. Foi quando eu decidi que eu ia iniciar meu próprio negócio. E na época, eu tive a oportunidade de conhecer um modelo de negócio chamado distribuição interativa, ou marketing multinível, que uma empresa americana tinha chegado no Brasil, que é esse modelo, e aquilo ali foi despertando em mim. Eu comecei a participar de vários treinamentos, eu comecei a ler livros que nunca antes eu tinha lido na minha vida, eu comecei a me capacitar, e aquilo foi, parece que abrindo a minha mente, foi, sabe, quando a tua mente vai abrindo, expandindo, e eu comecei a ver aquilo que eu podia realizar. Na época as coisas não saíram muito bem naquela empresa, né, porque é um grande desafio, um mercado desafiador esse, do multinível, e eu abri um negócio de telemessagem. E aí meu sogro, eu tinha acabado de casar, minha esposa, a gente já estava com uma bebê para nascer, e o meu sogro deu R$ 600 para a gente, e foi quando a gente comprou um kit de telemessagem. Mas a questão é que a mente já estava preparada. Foram 5 anos lendo muito, ouvindo muito treinamento sobre pessoas de sucesso, me associando com pessoas de uma situação financeira melhor que minha, de sucesso, uma nova roupagem, cara. Eu comecei a ver a vida de outra forma e agir. E esse kit de telemessagem que custou R$ 600 na época, eu lembro perfeitamente disso. Era numa sala pequena de 3x3, nós começamos com um som e um kit com 60 fitas cassete, na época era fita cassete, e eu comecei a sair na rua, panfletava, não podia ver ninguém. Detalhe, esses primeiros panfletos, eu pedi numa gráfica. Toda vez que eu saía para jogar bola, eu estava em frente de uma gráfica, que ficava perto de casa. E eu sempre falava com o rapaz que ficava na porta, que eu acho que era o filho do dono na época. Paulinho Alves, da Gráfica Alves. E aí um dia eu bati lá e disse, cara, minha situação é assim, eu acabei de abrir um negócio e eu preciso só de um voto de confiança, cara. Eu preciso que tu me faça pelo menos uns 5.000 panfletos. Eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu te prometo que eu vou ganhar dinheiro e eu vou te pagar. Não te preocupa. E ele, eu acho que, sei lá, cara, não sei se ele falou com o pai dele, eu não sei se eles acreditaram na minha visão que eu tive, e eles me cobriram o panfleto, tu acredita? E aqueles 5.000 panfletos fizeram total diferença, porque eu ia pra rua, eu entregava nos prédios, nas casas, e aquele negócio que custou R$ 600 me gerou meu primeiro 1 milhão
de reais em 5 anos. Em 5 anos eu tinha quebrado a barreira do R$ 1 milhão. E aí começou uma história incrível. Jupiara, o que pudeste nos passar até agora foram algumas ideias que mostram a posição de uma pessoa que quer ser realmente destacada, que quer ser diferenciada. Falaste em relacionamentos, networks, um ponto que é típico daquelas pessoas que querem de fato fazer a diferença, porque elas se juntam com aqueles que as inspiram. O outro aspecto foi muito estudo, muito conhecimento. Então nós podemos associar a tua vida sempre partindo dessa premissa: bons relacionamentos, busca de conhecimento e sempre também procurar perceber aquilo que não havia talvez naquele momento como algo do momento que pudesse ser oportuno para as pessoas desenvolverem, e tu visionariamente conseguia extrair e criar a oportunidade. E aí eu queria entender um pouquinho nessa tua trajetória, qual foi o momento que tu tiveste o estalo de que tu poderias começar algo realmente inovador, que poderia mudar dali por diante a tua vida. Talvez nos primeiros momentos estavas ensaiando, estavas tateando no escuro, tentando perceber qual seria o momento oportuno e o negócio ideal. Mas qual foi o momento de fato que gerou uma divisão de águas na tua vida, onde a partir do qual tu começaste uma guinada de crescimento com uma certa estabilidade e constância? Conta para nós, por favor. Falaste uma coisa interessante aí. Esse conhecimento que você se refere, cara, as pessoas... Sabia que as pessoas elas confundem conhecimento, informação, conteúdo, mas eu posso te dizer que a associação com pessoas de sucesso, não só fisicamente, mas através de leituras, de biografias, histórias de pessoas, inspiram a gente. A gente consegue identificar na gente qualidades e capacidades que não se descobrem numa faculdade, que nós nascemos com elas. E foi nesse momento o grande divisor. Não foram os negócios. Depois que eu entendi que tudo dependeria do meu esforço individual, do meu trabalho em equipe, eu poderia desenvolver uma atividade e eu sei que eu poderia ter êxito. Obviamente, pegar um negócio visionário como foi a telemessagem, que não foi nem uma visão minha, foi da minha esposa, ela que teve essa visão, aquilo ali fez um diferencial, porque a gente chegou no mercado novo, a gente chegou com uma coisa nova, na época não tinha, né? A única forma das pessoas mandarem mensagem era através dos correios, e a gente chegou com uma ideia nova, só que a gente implementou, cara, um alto nível profissional sem ter. Olha, vou dar um exemplo, o que eu quero dizer com isso? Aqueles livros todos que eu li, posso te citar alguns aqui, por exemplo, Sucesso Não Ocorre Por Acaso, A Mágica de Pensar Grande, livros como o do Tony Robbins, Mágica de Pensar Grande, Descubra o vencedor que há em você, esse tipo de literatura que muita gente até critica, porque nunca se entregou a ela, nunca tentou deixar isso entrar na cabeça, eu conseguia ver as coisas com muito mais facilidade, enquanto pessoas do meu lado não conseguiam ver. Quando nós montamos a telemensagem, o nosso telefone ficava em cima de uma mesinha de madeira. Olha o que eu quero te dizer com isso. Nosso negócio ficava em cima de uma banca de madeira. Eu não tinha computador porque eu não tinha dinheiro. Então, todo mundo que ligava e se cadastrava, eu botava numa ficha de papel. O computador naquela época era caro. Mas eu tinha mentalidade de dizer para as pessoas, quando alguém me ligava, olha, aqui é João Maria, eu mandei uma mensagem para minha mãe, e até agora a mensagem não foi passada, eu queria saber o que aconteceu. Sabe o que eu respondi? Eu disse, olha, senhor, eu vou querer lhe ajudar, porém o nosso CPD caiu a energia, nós estamos sem energia. Quando a energia voltar, eu vou entrar no nosso computador e vou procurar. Eu passava para o cliente, cara, uma visão de algo grande. Claro. E, na verdade, não tinha o computador. Mas eu passava para o cliente a segurança de que ele estava usando um serviço sério, com garantias e com segurança. Quando eu desligava o telefone, eu chamava minha esposa, bora procurar aqui. A gente tinha umas caixas de sapato onde ficavam as fichas das pessoas. Ou seja, eu nunca me vi como eu era. Perfeito. Eu nunca me vi como eu era. Eu sempre me vi como eu poderia ser, cara. E isso é muito importante. Então, a mensagem foi importante? Foi. Lógico, peguei um negócio de ponta. Porém, se nós não tivéssemos tido atitudes de fazer daquilo um grande negócio, teria sido mais um negócio como qualquer outro. Eu costumo dizer que o que faz o teu negócio ser grande é tu, não é o negócio. Tanto que depois eu abri uma pizzaria em Belém, depois de algum tempo eu abri uma pizzaria em Belém, com concorrentes fortes que tinham, grandes pizzarias que tinham lá, que foi a Pizza Louca junto com o meu sócio Hamilton Barato, que na verdade já era dele, eu que entrei na sociedade. E aquela pizzaria, cara, se tornou uma das maiores pizzarias do Brasil a nível de volume proporcional. Você tem uma ideia, nós movimentávamos quase mais de 1.500 pizzas no domingo.
E isso porque nós sempre implementamos qualidade, visão, passávamos para o cliente coisa boa. Se era filé, era o melhor queijo, era o melhor molho de tomate, tudo de melhor. Porque a gente sabia que se a gente desse o melhor, aquela pessoa iria falar da gente para as pessoas. E nada mais forte do que a boa indicação. Nada funciona melhor do que a boa indicação. Então, na verdade, eu atribuo, de verdade, cara, eu não posso atribuir a outra coisa a não ser a leituras que eu fiz, a minha associação com pessoas positivas, a minha associação com pessoas que pensavam e queriam ter aquilo que eu sonhava. E tinham aquilo que eu sonhava em ter. Porque ela já sabia o caminho. Isso é muito legal, cara. A gente vai atravessar um campo minado, eu e você. Ou a gente pega um mapa de alguém que já atravessou, ou vai tentar descobrir pela gente mesmo. Então a gente pega um mapa de quem já fez aquilo. E foi isso que eu fiz a vida toda, cara. Eu nunca fui bom, de verdade, eu nunca fui bom, mas eu sempre fui um mestre em copiar e me modelar naquelas pessoas que eu admirava e tinha como referência. Isso eu sempre fiz. Uma palavra-chave, modelagem. Muitas pessoas acreditam, né, e até associam modelar como plagiar, mas tu usaste esses predicados de forma muito louvável, porque realmente a modelagem é extrair o melhor que as pessoas têm, reter o que tem de bom e poder utilizar de maneira que você possa compor, né, dentre outros atributos que você extrai de outras pessoas que vão se associar com aquilo que você procura desenvolver e a partir daí você se torna realmente, né, o melhor personagem para entrar no palco, né, da sua vida, do seu trabalho, do seu negócio. Jupiara, nosso programa aqui ele tem um papel também educativo, porque nós não queremos simplesmente trazer para as pessoas os cases de sucesso como se fosse uma narrativa, como se fosse uma história onde as pessoas simplesmente vão ouvir por ouvir. Nós queremos, de fato, extrair o que nossos convidados têm de melhor. Por isso que cada convidado, para nós, é especialíssimo, porque nós procuramos conhecer um pouco a trajetória dessa pessoa para que nós possamos concluir que ela realmente tem as características de alguém que excede a grande média da sociedade. Por isso que o nome é o Fora da Curva. Até para que as pessoas entendam, nós estamos diante aqui de um empresário que com muita humildade está trazendo para nós o começo da vida dele, que não foi fácil, mas mostrando quais foram, né, todas as percepções que ele teve, quais foram os critérios que ele utilizou para que então ele pudesse, né, alavancar a vida dele. E Jupiara, aproveitando então esse ensejo que você está fazendo, essa progressão da sua vida, conta para nós como foi que você teve acesso pela primeira vez ao marketing de rede, ao multinível network marketing. Considerando que hoje o Jupiara não vive mais no Brasil, há quantos anos o Jupiara não está no Brasil? Eu já vou fazer 7 anos que eu estou fora do Brasil. Exatamente, há 7 anos o Jupiara saiu do Brasil e hoje ele desenvolve o negócio dele de forma remota. Interessante, Jupiara, eu fiquei muito entusiasmado de poder te entrevistar nesse momento, porque nós estamos vivendo uma pandemia, como o próprio nome diz, uma epidemia, né, de proporções mundiais, mas você há 7 anos atrás já desenvolvia um negócio que, nesse momento, se tornou providencial, uma vez que muitos estabelecimentos comerciais estão fechados, muitas empresas estão trabalhando, né, de forma remota, inclusive estão utilizando o termo aqui em Portugal de teletrabalho, não sei como se usa nos Estados Unidos ou no Brasil, mas aqui em Portugal o uso do teletrabalho está sendo colocado em prática como uma opção, mas você já desenvolve há 7 anos. Então conta para nós como foi, primeiramente, que você se encantou, foi atraído pelo multinível e a partir daí como você conseguiu desenvolver todo o seu sistema de negócio grandioso de forma remota, de forma à distância, estando nos Estados Unidos e trabalhando com uma equipe totalmente distante de você em diversos pontos do Brasil e do mundo. Conta para nós, por favor. Na verdade, eu conheci o multinível quando eu estava me formando na faculdade, né? E foi um momento muito difícil, porque as pessoas sempre tiveram muito preconceito, até por falta de leitura, de estudo, elas confundem muito multinível com pirâmide, pirâmide com multinível, é uma confusão que elas fazem, mas isso é natural por falta de conhecimento mesmo. Mas eu sempre estudei, eu sempre acreditei que aquilo era possível, né? Eu estudei alguns livros como o Paradoxo Global, do John Naisbitt, Megatrend, de John Naisbitt, o Próximo Trilhão, do Paul Zane Pilsen, muitos autores, hoje, o Robert Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki, que é a maior referência, que escreveu O Pai Rico e Pai Pobre, ele tem um livro chamado O Negócio do Século XXI, que ele escreveu no início de 2010, 2012, por ali, é um livro que fala... O Eric Oure também. Então, eu sempre acreditei na modalidade.
E isso me fez com que eu me lançasse. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para abrir uma rede de restaurantes. Eu cheguei aqui e comprei um restaurante. Esse restaurante, eu trabalhava com restaurantes no Brasil. Mas só que o Brasil viveu um momento político complicado, né? Eu não acreditava muito naquilo que eu. Na verdade, eu sempre ouvi dizer que o Brasil era o país do futuro e eu já estava já a fazer 60, 70, nunca chegou esse futuro para mim. Eu falei, cara, vou tentar dar um outro futuro para meus filhos. E eu peguei meus filhos e tirei de lá. Foi esse o grande motivo de eu ter saído no Brasil. E eu larguei tudo para trás, eu estava com meus negócios bem estabilizados, mas eu larguei tudo. E eu sabia que eu podia começar do zero aqui. Mas eu achava que Estados Unidos era igual ao Brasil e não é, não. Aqui o negócio é mais agressivo, né? E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comprei meu restaurante, nós chegamos ainda a ficar entre os 4 melhores restaurantes aqui de uma cidade chamada Fort Lauderdale. Sim. A Globo Internacional, na época, fez uma matéria com a gente, passou aqui nos Estados Unidos todo, foi muito legal, mas não me gerava o que eu queria ganhar. Na época, meus filhos estavam entrando na faculdade, e faculdade aqui é caro. Então, eu falei para minha esposa, só tem uma coisa que eu consigo fazer pelo computador, no Brasil e outros lugares do mundo, sem ter que investir mais dinheiro aqui na América, que já tinha investido bastante dinheiro, que é o multinível. Aí eu fui pesquisar as empresas sérias que estavam no Brasil na época, eu encontrei uma e comecei a desenvolver esse trabalho. E eu peguei todas aquelas técnicas de desenvolver essa modalidade e comecei a aplicar pela internet, porque era a única forma que tinha de eu fazer. Né? Eu contactei meus amigos, eu apresentava o projeto. Porque muita gente acha que marketing multinível é venda de produto porta a porta. Eles confundem com venda direta. Venda direta, como Natura, Avon, é venda porta a porta. O multinível é outro tipo de distribuição de produtos. A distribuição de produtos é da onde vem o dinheiro, são dos produtos, mas você necessariamente não precisa estar fisicamente batendo na porta da casa dos outros para fazer isso. Muito bem. E eu comecei a contactar meus amigos usando, na época, uma plataforma chamada Hot Conference. E aí eu comecei a apresentar para meus amigos, começamos a expansão no Brasil, e aí mas por quê? Porque eu acreditava na modalidade de negócio, que é o negócio do século XXI, foi feito para o século XXI, eu acreditava em mim, eu sabia que eu tinha essa capacidade, meus amigos confiavam em mim, se eu estava falando que aquilo era bom, eles sabiam que era bom, porque eu nunca tive meu nome envolvido em nada que desabonasse minha conduta, e eu acreditei na empresa que me foi apresentado. E isso fez com que o total diferença. O meu grande trabalho foi trabalhar duro. Eu abria meu computador de manhã e conversava tipo de 2 em 2 horas com 5, 3, 4 pessoas o dia todo durante um bom tempo. E isso me gerou resultados até hoje, porque o multinível tem essa grande diferenciação. Ele te gera renda residual, né? Isso, ganhos passivos. Então, aquele trabalho que eu fiz há 4, 5 anos atrás, até hoje me geram resultados. E hoje eu trabalho de casa, hoje bem menos, né? Eu estou numa pegada bem mais tranquila, nós atingimos alguns resultados que já nos garantem essa mais tranquilidade. A minha filha virou minha sócia com 24 anos hoje, é minha sócia que me ajuda. E a gente, por exemplo, agora vamos tirar uns dias de motorhome, nós estamos pensando em 6 meses ou 12 meses, andar os Estados Unidos todo, conhecer desse país que é encantador e, ao mesmo tempo, trabalhando e ganhando dinheiro, porque a gente consegue desenvolver. Mas, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, você precisa acreditar em você, você precisa acreditar naquilo que você está disposto a fazer e trabalhar duro, de uma forma implacável, objetivando aquelas metas de curto, de médio e longo prazo, mas sempre focado nos sonhos, sempre focado nos sonhos, sempre focado nos sonhos. Os teus sonhos eles têm que estar muito claro na tua frente, para que quando tu tiver down, porque tem momentos de down, tem momentos de queda, tanto de negócio como pessoal. Nós temos momentos de queda e etc, como qualquer normal. Então, quando você tiver down, você está focado ali no seu sonho, é mais um dia que você se levanta e é mais um dia que você faz o que tem que ser feito. Trabalhar de casa é muito bom, mas é desafiante, sabia, irmão? Porque aqui chamam de home office. Porque quando você trabalha de casa, você tem as coisas muito fáceis. Você tem a entretenimento da televisão, você tem a distração da família, você tem a distração do cachorro, você tem distrações. Só que você tem que ter seu planejamento. Hoje eu vou acordar a tal hora, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso. Você tem que ter um planejamento, porque você é o negócio. Você é o negócio. E isso realmente tem sido gratificante.
Hoje nós temos negócios no Brasil, no México, Colômbia, Peru, Equador. Estamos entrando na Europa, possivelmente aí por Portugal e outros países dos Estados Unidos. Enfim, então, mas tudo nós construímos de casa, home office. Olha que história maravilhosa. Olha, obrigado por estar compartilhando conosco, porque realmente para muitas pessoas, antes do Covid, essa ideia do marketing de rede ou do network marketing, e agora, né, trazendo ele para o mundo digital, era algo ainda muito distante, é algo muito difícil de se imaginar. E hoje nós estamos vindo falar que realmente o negócio do século XXI não só é as alternativas que vão trazer mais versatilidade, mas é você saber também trabalhar dentro do mundo digital, né? A própria revolução industrial, ela foi trazendo uma série de mudanças no decorrer do tempo. A automação chegou, as pessoas cada vez ficaram se sentindo mais ameaçadas, mas quem consegue se reinventar, né? Quem consegue perceber como se enquadrar no novo cenário, consegue se sobressair. Esse tem sido o teu caso. E aproveitando que nós estamos falando desse momento de transformação, Jupiara, como é que tu vês esse momento em que nós estamos vivendo de transição, de mudanças muito rápidas em relação ao trabalho que tu já desempenha? Tu acreditas que esse momento ele vai gerar algum tipo de mudança também na forma como você desenvolve o marketing de rede? Ou tu acredita que esse momento está sendo propício para que outros produtos dentro do mix que tu já trabalhava sejam colocados? Porque vocês trabalham com segmento de cosméticos, não é isso? Se você quiser, pode ficar à vontade para falar qual é o seu negócio. Envolve cosméticos, nutracêuticos, né, higiene pessoal. Mas se você puder trazer e quiser trazer um pouquinho para nós sobre o seu negócio, fale. Mas principalmente, quais serão os desafios que você acredita que esse modelo de negócio, considerando que ele não é o único, e a gente não pode dizer que é o melhor, mas para muitos ele se tornou estratégico, né, em virtude do baixo custo de investimento que você tem e de toda essa flexibilidade de você construir através de uma rede esse seu negócio. Mas me diz, como é que você acredita que o marketing de rede no século XXI, na era da pandemia, da revolução digital, vai se portar nesse momento para que ele continue crescendo e expandindo como ele vinha sendo nos últimos anos? Rapaz, que pergunta sensacional. Olha, mês passado, no mês de março, nós estamos em maio, desculpa, mês passado, mês de abril, nós tivemos um crescimento, mas foi, sabe quando você cresce, porque ficou todo mundo assustado. A única pessoa no mundo que tinha conseguido construir 100% de forma pela internet fui eu, de qualquer empresa de multinível, a única pessoa que conseguiu construir o volume que eu consegui, né? Hoje movimento mais de 100 milhões de reais por ano com essa empresa, mais de 100 milhões de reais por ano movimento com essa empresa, então é um volume muito considerado, né? Tinha sido eu. Quando nós fomos obrigados a ir para dentro de casa, os meus colegas, eu dei muito treinamento, os meus colegas ficaram assim, pô, será? E a gente teve um crescimentozinho, e a galera falou, cara, desculpa, nós tivemos uma queda de 10%. Todo mundo, pô, já caiu pouco. Quando foi esse mês, nós já estamos 62% maior que o mês passado, e é o melhor mês dos últimos 12 meses dessa empresa, todo mundo trabalhando de casa. Mas o nosso negócio sempre foi feito assim. Acontece, cara, que as pessoas, como qualquer segmento, é isso que me deixa muito triste, as pessoas elas não se dedicam a se profissionalizar, elas fazem de qualquer jeito. Como o investimento é muito baixo, qualquer pessoa pode fazer, ela acha, eu sou formado em direito, eu não preciso estudar, eu vou fazer do meu jeito. Não vai. As pessoas que se dedicam a estudar, por exemplo, tem um livro que eu estou estudando aqui em inglês, de 500 páginas, que é do cara que construiu a maior rede do mundo. Esse cara constrói há 60 anos esse negócio, aqui nos Estados Unidos. Pode ter uma ideia, sabe quanto ele movimenta por ano de produtos e serviços no mundo? 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. E ele tem um resultado a empresa repassa para ele e para a equipe dele quase 30% disso por ano. E as pessoas não vão atrás para saber como ele fez, ele ensina. Então, o grande diferencial nesse mercado, no teu mercado, como qualquer outro mercado, é a pessoa que se dedica a estudar, é a pessoa que se dedica a se desenvolver. As pessoas que fazem isso. Então, eu vejo esse mercado como o negócio do século XXI, é o negócio. Ano passado, a Forbes, se vocês quiserem o link, eu posso mandar para vocês, a Pasha Carter, que é entre as 25 mulheres de maior sucesso nos Estados Unidos como empresária, ela fez uma matéria, olha essa matéria,
aqui na Forbes, falando dos 5 negócios perfeitos. O título da matéria é Os 5 negócios perfeitos para o jovem do século XXI. Adivinha qual é um dos 5? Por que essas pessoas estão falando isso, cara? Por que a gente cresceu 62% no mês de maio, que está todo mundo lockdown? No Brasil, principalmente, nas principais capitais onde nós temos negócio. Porque o nosso negócio foi feito para ser isso, para ser desenvolvido usando tecnologia. O nosso negócio é comunicar. O nosso negócio é comunicar. Tanto é que eu digo, olha, peraí, eu prefiro um professor vindo para o meu time do que 10 vendedores. Porque o nosso negócio é comunicar, é falar de algo para alguém. É educar pessoas. Quanto mais especialista. Oi? Educar pessoas a desenvolver essa mentalidade. Exatamente. O teu trabalho aqui, você ganha dinheiro na nossa modalidade quando você se torna um bom aluno, primeiro, um bom aluno. Depois que você se torna um bom aluno, você se torna um bom executor e você se torna um bom professor. Aí você é um cara, ensina eles a ensinar. Ou seja, quanto mais você ensinar e ajudar as pessoas a atingirem aqueles bons resultados, mais negócio sólido você tem. E esse é o nosso negócio. Então, eu a vejo de forma incrível, com uma oportunidade para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Basta saber escolher a empresa. Eu não vou falar da minha empresa, porque eu não quero caracterizar que eu não vou precisar, não preciso falar dela aqui, apesar de que você me deu essa liberdade, mas eu quero falar da modalidade, porque eu vejo muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas que hoje têm potencial incrível, mas por falta de se dedicar a ler um livro, baixar em PDF como um negócio do século XXI, para entender a visão, pegar um Paul Zane Pilsen para ler, pegar um Cerbasi do Brasil, pegar um Donald Trump. Donald Trump tem um livro chamado Nós Queremos Que Você Fique Rico. Nesse livro, em cada capítulo, ele fala de uma modalidade de negócio. Um capítulo dedicado a isso. Um capítulo do livro do Donald Trump é dedicado ao marketing de rede, ao marketing multinível. E a gente não vê as pessoas estudarem, elas simplesmente ignoram. Elas simplesmente dizem, não, isso não funciona. Porque meu primo, sobrinho, meu amigo ou eu tive uma experiência. Todos nós tivemos experiências ruins com os negócios. Quem nunca teve uma experiência ruim com qualquer negócio? Por causa disso o negócio não funciona? Essa é a grande pergunta. Não é porque o meu amigo que abriu uma pizzaria faliu, ou 10 amigos meus que abriram pizzaria faliram, ou 50 amigos meus que abriram pizzaria faliram, que eu não vou abrir uma pizzaria. Correto. Quantas pessoas faliram abrindo empresa de marketing, de telemensagem na época no Brasil? Mas teve alguém que fez milhões com telemensagem no Brasil. Eu conheço esse cara, inclusive. Entendeu? Então, na verdade, é você. Você é o grande responsável. O melhor de tudo é que nosso vídeo vai ser colocado para todos verem, reverem quantas vezes quiserem, porque eu acredito, Jupiara, que tudo que tu falaste merece ser registrado, tá? Como nós falamos aqui em Portugal, merece ser registrado, para que as pessoas elas possam elencar quais são as credenciais do Jupiara, aquilo que ele fez de fato, que tem feito até hoje, que o torna um fora da curva. Jupiara, a tua história é uma história belíssima. Eu sei que nós poderíamos passar horas falando, porque tu tens muitas e muitas experiências maravilhosas para passar para o nosso público. Já fica o convite para uma próxima edição. Quem sabe nós fazemos um programa numa outra roupagem, onde nós possamos trazer ainda mais experiências suas, para que as pessoas possam te conhecer. Mas eu acredito que, com base no que tu falaste agora para todos nós, certamente tu acendeste uma luz verde na mente de muitos jovens, de muitas pessoas, inclusive, que estão nesse momento desempregadas. Não precisa ser jovem, pode ser uma pessoa acima dos 40, acima dos 50, desde que você perceba que você pode recomeçar, mas sabendo fazer o passo a passo do sucesso, não tem erro, né? Porque o sucesso não tem um mistério, não tem um segredo. Você precisa ter o quê? Disciplina, foco e constância, não é isso, Jupiara? Positivo. Falaste tudo, resumiste tudo. As pessoas não querem pagar o preço. O problema é que hoje as pessoas elas querem coisas rápidas. Inclusive tem surgido modalidades dentro do multinível que vem corrompendo o sistema e que acaba gerando uma falsa ideia de que o negócio não é eficaz, que o negócio não é de fato consistente e idôneo. Né? Como tudo na vida, existem os plágios, existem as tentativas de distorção. Né? Isso acontece no mercado tradicional, comum. Isso existe né, dentro do sistema de franquias, isso existe no sistema de startup, sempre tem aqueles que buscam os atalhos, não é isso, Jupiara? Os atalhos são prenúncio do fracasso, e isso aí
independe de qual o segmento do teu negócio. Mas muito mais nesse negócio de multinível, você precisa realmente ser o exemplo, né? Um líder como você precisa inspirar os seus liderados, senão você não consegue arregimentar novos integrantes para que faça com que o teu negócio cresça e desenvolvam a tua, né, visão e o teu DNA de trabalho, não é isso? Perfeito, cara. Tu resumiu tudo e as pessoas estão abertas. Eu fiz questão de não falar nada da minha empresa para não caracterizar que eu estava aqui querendo convencer ninguém, ou não é isso. É dar para as pessoas a oportunidade que me deram 4 anos e meio atrás, 5 anos atrás. Eu estava totalmente assim, por que eu vou fazer? E isso mudou minha vida, mudou a vida da minha família, cara, completamente. Eu tenho 52 anos hoje. Então, as pessoas elas precisam se informar. Olha, você tem uma ideia? Aqui do meu lado, ó, livros, estudo. Você, para onde você anda na minha casa, você vai ver eu lendo. E é isso que diferencia. E além do mais, cara, nada te tira. Ninguém te tira o que tu adquire, do que tu expande a tua mente, né? E tu pode estar passando essa boa nova para tantas pessoas. Tem muitas empresas sérias no mundo. Quando você for convidado para uma empresa de multinível, entre, se for no Brasil, entre na ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, verifique se essa empresa está lá. Em cada país tem sua associação, verifique que aquela empresa está registrada, regulamentada no país, tudo direitinho, se faz parte daquilo, e estude sobre como fazer. E principalmente, coloque um objetivo, porque é uma opção, para mim, na minha opinião, não é perfeito, porém, na minha opinião, é a melhor oportunidade. Porque, como você falou, você consegue ter baixo custo de investimento, flexibilidade de tempo, porque você pode trabalhar da sua casa para qualquer lugar do mundo onde sua empresa tem atividade, onde é liberado para ela ter atividade, e você leva essa boa nova para os seus amigos que estão precisando. Recentemente, um amigo meu disse, poxa, cara, eu não sei se eu tenho interesse em fazer isso. Eu fiz uma pergunta para ele, você não tem interesse em quê? Em ganhar dinheiro ou ajudar as outras pessoas que você conhece que estão precisando de oportunidade? O que é que não te interessa aqui? O que é que não te interessa? Porque o nosso negócio é esse. Então, fica a dica aí, muita leitura, muito estudo, muito desenvolvimento, muita associação e, principalmente, atitudes pessoais que passem credibilidade, porque você vai ser um porta-voz, você vai ser um mensageiro e você precisa ter uma boa imagem, uma boa a sua credibilidade chega primeiro que você. Sabe aquela história? Primeiro chega teu nome, depois tu chega. Correto. Você tem que ser um cara assim. Teu nome chegou lá, abriu a porta, depois tu entra. Eu acho que isso é fundamental no nosso segmento. Você é uma pessoa que tem uma credibilidade e um bom exemplo. Olha, Jupiara, muito bom esse bate-papo contigo. Olha, é agradabilíssimo conversar com uma pessoa que nos inspira. Eu estou aqui te entrevistando, mas eu também estou sendo extremamente impactado pela tua história. É bem verdade que eu já tinha ouvido falar um pouco da tua trajetória, até porque quando nós convidamos, né, os nossos entrevistados, nós procuramos saber um pouco da sua vida para que ele tenha realmente o mínimo de credibilidade daquilo que nós consideramos essencial para que leve uma mensagem de impacto para os nossos ouvintes. E eu tenho certeza que muitos dos nossos internautas, nossos ouvintes nas redes sociais e no canal da tvplay.online, o nosso canal na web, que agora está circulando em Portugal e está ganhando cada vez mais força também no Brasil, e se Deus quiser no mundo inteiro. E eu tenho certeza que casos como o teu, cases como o teu, vão fazer com que as pessoas comecem a se perceber, né, e a se reinventarem num momento tão delicado da história da humanidade, né? Quem imaginava que num espaço curto de tempo, 1 mês, 2 meses, tantas coisas fossem mudar, né? E nós precisássemos rever e repensar muitas coisas que nós vínhamos fazendo até então. Porque uma coisa é certa, o mundo nunca mais será o mesmo. Mas eu tenho certeza que esse momento, ele pode ser um momento de despertamento, né? Para que as pessoas elas comecem a perceber até onde elas vinham trazendo a vida delas e como elas podem, a partir de casos como o teu, encontrar talvez, né, o feeling que elas precisam para começarem a dar uma guinada, realmente uma volta de 180 graus na sua vida e daqui por diante começar uma nova trajetória. Porque esse mundo vai ser feito a partir da seleção natural daqueles que ousam, né, fazer além da média, aqueles que ousam ser fora da curva. Por isso eu quero te agradecer de coração pela tua iniciativa, por ter aceito o nosso convite e dizer que nós estamos muito gratos por tudo que você falou. Eu tenho certeza que nosso público vai ficar muito enriquecido com essas informações, com essas orientações, a partir de tudo que tu nos disseste. Por isso, o meu muito obrigado, tá bom, Jupiara? Obrigado a vocês. Muito obrigado.